bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Carla. E eu sou a professora Flávia. Tudo bem, estudantes? E hoje o tema da nossa aula é jogando com números decimais. Eu acho que vocês vão gostar bastante dessa aula. O que você acha, professora? Com certeza, vão adorar. Eu também acho. Então, vamos ver quais os materiais para a aula de hoje? Professora Flávia, quais são os materiais? Hoje nós vamos precisar de um caderno para anotações, as fichas escalonadas que fizemos na última aula, lápis e borracha. Um tempinho para você separar esse material. Materiais separados, então vamos relembrar a aula anterior? Na aula anterior nós vimos o Thomas e o Lucas. Vocês se lembram da história deles? Professora Flávia, em que ano eles estudavam? Eles estudavam numa turminha de 5º ano. E qual era o problema deles? Um dos meninos tinha dificuldade em compreender os números decimais. E para ajudá-lo, nós construímos as fichas de sobrepor. Lembram-se disso? Demorou um pouquinho, mas todo mundo conseguiu fazer, tenho certeza. E aí, que números nós tínhamos nessas fichas, professora? Nós tínhamos os inteiros, os décimos, os centésimos e os milésimos. E depois das fichas prontas, nós fizemos algumas atividades de composição com esses números. Lembram-se disso? E aí ficou uma tarefinha. Vamos lá, professora, ver a tarefinha? Vamos lá? Olha lá. Então, exercício 1, olha lá. Vocês deveriam, com as fichas sobrepostas, compor os seguintes números. Então, letra A, 1 inteiro, 4 décimos e 1 milésimo. Professora Flávia, como ficaria esse número? Olha, professora Carla, eu fiz as fichinhas aqui. Então, 1 milésimo, 4 décimos e 1 inteiro. Ficou 1 inteiro, 401 milésimos. Então, vamos verificar na tela? Olha lá. 1 inteiro, 401 milésimos. Mas nós tínhamos mais números, olha lá. 4 inteiros e 8 milésimos. Professora Flávia, como ficaria? Então, aqui nós temos 8 milésimos e 4 inteiros. Então, ficou 4 inteiros e 8 milésimos. Olhando para a nossa tela, olha lá, 4 inteiros e 8 milésimos. Mais 1 décimo e 4 milésimos. Professora Flávia, como ele ficaria? Então, ficou assim, 4 milésimos e 1 décimo, 104 milésimos. Olhando para a nossa tela, olha lá, 104 milésimos. E a letra D, 9 inteiros e 2 centésimos. Como ficou, professora? Temos assim, 2 centésimos e 9 inteiros. Então, 9 inteiros e 2 centésimos. E conferindo na nossa tela, 9 inteiros e 2 centésimos. No exercício 2, vocês deveriam fazer o contrário. Vocês tinham um número e deveriam descobrir com quais fichas esse número foi composto. Então, vamos lá. Professora Flávia, letra A, 2 inteiros e 9 milésimos. Como é formado esse número? Nós temos 2 inteiros e 9 milésimos. E vocês deveriam ter registrado. Então, olha o registro lá. 2 inteiros e 9 milésimos. É bem importante que você faça o seu registro. Então, vamos para o próximo? Vamos lá. 8 inteiros, 503 milésimos. Bom, nós temos o número aqui. Agora, nós vamos decompor. Então, nós temos 8 inteiros, 5 décimos e 3 milésimos. E lá, para fazer o nosso registro, ficaria 8 inteiros, 5 décimos e 3 milésimos. E o nosso próximo número, 2 inteiros, 670 milésimos. Professora Flávia, como fica?
Professora Carla, com os números que nós temos do jogo, eu consegui montar desta maneira: 2 inteiros e 67 centésimos. Então, decompondo, nós temos 2 inteiros, 6 décimos e 7 centésimos. Mas, professora Flávia, ali são 2 inteiros, 670 milésimos. Por que eu tenho um zero ali? Bom, ali é o zero que está na ordem dos milésimos. Eu poderia ter mais uma ficha aqui dos milésimos preenchida com todos os zeros, né? Mas também eu posso representar desta maneira, porque 2 inteiros e 67 centésimos representa a mesma quantidade que 2 inteiros e 670 milésimos. Isso mesmo, e nós já vimos isso em outras aulas, quando nós completávamos as casas decimais quando necessário. Tudo bem? Então, na hora do nosso registro, olhe como ficou: 2 inteiros, 6 décimos e 7 centésimos. Isso era só para você lembrar as aulas anteriores. Tudo bem? Vamos continuar então nossa aula de hoje. E olha lá, Thomas, gostei tanto das fichas sobrepostas que fizemos e que eu inventei um jogo. Quer jogar comigo? Com certeza, Lucas. Você me ensina? Eu tenho certeza que ele ensina. Mas agora nós vamos explicar para vocês como é este jogo. O jogo de hoje é jogo da composição dos números decimais. Professora Flávia, você lembra o que nós precisamos para esse jogo? Sim, nós precisamos agora de 2 jogadores ou mais. E o que mais? Nós vamos precisar das nossas fichas sobrepostas que fizemos na última aula. Isso, esse material vocês já têm aí, não é mesmo? Que mais? Porque tem mais material aí. Vamos precisar também de saquinhos para guardar as nossas fichas ou um envelope. Precisamos de 4 saquinhos para os inteiros, décimos, centésimos e os milésimos. E aí, tem mais material? Sim, nós precisamos de um dado, mais ou menos como esse, professora. O nosso dado precisa ter inteiro, décimo, centésimo e milésimo. E em 2 outras faces, a palavrinha escolha. E aí, nós precisamos também da tabela para poder registrar os pontos do nosso jogo. Agora, vamos ver como jogar? Então, olha lá. Nós devemos organizar as fichas sobrepostas nos saquinhos ou envelopes, depende do que você tem na sua casa, colocando-as em cada um deles de acordo com o nome correspondente. Então, você vai pegar o seu pacotinho ou o seu envelope e marcar o pacotinho que é só dos inteiros, o outro é só dos décimos, dos centésimos e outro só para os milésimos. Então, o que mais, professora Flávia? Aí vamos para o como jogar. Então, cada jogador, na sua vez, vai lançar o dado. Poderá lançar o dado 3 vezes. Se cair no décimo, eu vou sortear o número do saquinho do décimo. Se cair no inteiro, eu vou sortear o número do inteiro. Se cair o escolha, aí eu vou escolher de qual saquinho eu vou retirar o número. E quando você escolhe, você precisa ser bem esperto para pensar num número que seja bem bacana para você retirar do saquinho, tudo bem? Depois, se sortear uma das faces desse dado com a palavra escolha, o jogador poderá escolher qual saquinho quer retirar. E é o que eu falei, vocês precisam ser espertos na hora do escolha. Precisa pensar bem o número que vale a pena ser retirado. Não é permitido tirar 2 fichas do mesmo saquinho numa mesma rodada. Como assim, professora Flávia? Bom, então, professora, temos aqui os nossos saquinhos do inteiro, décimo, centésimo e milésimo. Então, se eu joguei, por exemplo, o meu dado e caiu no centésimo, e eu já retirei uma fichinha do saquinho de centésimo, se eu jogar novamente e de novo ele cair no centésimo, eu não posso tirar uma ficha do centésimo novamente. Aí eu perco a minha chance nessa rodada.
Então, entendido essa parte. Bom, depois, se na terceira rodada, em vez de escolha, o jogador sortear mais uma vez inteiro ou décimo, ele não poderá retirar nenhuma outra ficha, porque se ele já retirou o inteiro e o décimo, ele não pode tirar novamente. Então, nós temos que estar atentos. Dependendo do que cair no dado, se você já tem uma ficha dessa ordem, você não poderá tirar outra. No final dos 3 lançamentos do dado, o jogador terá em mãos 1, 2 ou 3 fichas. Com essas fichas deverá compor e escrever o número no quadro de registros. Então, olha lá. Então nós vamos compor o número do jeito que nós fizemos na aula passada, professora Carla? Isso mesmo. O outro jogador vai fazer a mesma coisa. E os 2 números, então, vão ser comparados. E ganha 1 ponto quem compôs o maior número. Então, você deverá ser esperto aí nesse sorteio. Todas as fichas devem ser colocadas de volta no saquinho depois de cada rodada. Depois de 3 rodadas, ganha quem tiver mais pontos. Professora Flávia, era só isso para nós explicarmos? Isso, agora, professora, falta o tempinho para os estudantes poderem fazer o quadro de registro no caderno deles. Isso mesmo, vocês precisam agora registrar aí o nome do jogo que nós faremos e o quadro de registro desse jogo. Então, agora é aquele momento que você vai pôr a data no seu caderno e anotar o tema da aula de hoje e depois, na sequência, copiar o quadro. Então, agora um tempinho para vocês. Então, estudantes, quadro de registros copiados. Então, olhem aqui, nós também trouxemos um quadro de registros agora. E eu preciso lembrar a vocês que quando eu for jogar este dado, o que vale é a face de cima sempre, para que a gente saiba o que realmente foi retirado no dado, tudo bem? E agora, lembrem-se, professora Flávia, como faremos a marcação aqui? Bom, professora, nós temos a coluna do jogador A, que vão ser os estudantes, e a coluna do jogador B, que é nosso, das professoras. Então, nós temos a primeira rodada, a pontuação dos estudantes e a nossa na segunda rodada e na terceira. E a pontuação, aquele que fizer o maior número vai ganhar 1 ponto.
Professora Flávia, você acha que você está com sorte hoje? Eu acordei com muita sorte, mas os nossos estudantes são muito sortudos, professora. Vamos ver então quem vai ganhar? Lembrando-se que a primeira rodada agora são dos estudantes. Então, agora eu vou jogar para os estudantes. Então, vamos desejar sorte para eles. Exato. Então, vamos lá. Milésimos. Então, eu vou pegar o pacotinho do milésimo e vou retirar aqui uma ficha sem olhar. Então, olha lá. Retiramos 7 milésimos. Então, vou colocar aqui. Próxima jogada. Então, segunda jogada dos estudantes. Inteiro. Olha, essa foi de sorte. Agora, vou retirar sem olhar aqui e vamos ver um inteiro. Então, vamos deixar aqui. Terceira rodada dos estudantes. Inteiro novamente. O que acontece agora? Lembra, professora, que não pode tirar 2 vezes do mesmo saquinho? Verdade. Então, olha o número que os estudantes conseguiram compor. Então, temos lá 1 inteiro e 7 milésimos. Então, a professora Flávia fará o registro. E essas fichinhas nós devemos devolver nos pacotinhos. Então, enquanto a professora Flávia registra, eu vou devolvendo aqui. Vamos lá. Agora é vez das professoras. Então, temos 3 jogadas do dado para as professoras. Então, vamos lá. Escolha. Eu vou escolher para nós duas o inteiro. Mas por que o inteiro, professora? Vamos tentar deixar os nossos estudantes tentarem descobrir por que eu escolhi o inteiro? E mais para frente eu conto. Tá bom. Vamos lá. Então, eu vou tentar aqui sem olhar e tirei um inteiro também. Então, eu vou deixar aqui do ladinho. E agora, nós ainda temos 2 jogadas do dado. Escolha novamente. Estamos com sorte. Agora, eu vou escolher, então, não pode mais ser inteiro. Eu vou escolher os décimos. Então, sem olhar, eu vou retirar uma ficha dos décimos. E retirei 8 décimos. E agora, a última jogada das professoras. Escolha novamente. Então, agora eu vou escolher os centésimos. E vou aqui sortear sem olhar o pacotinho. Vamos lá. 9 centésimos. E agora vou compor. Olha lá. Vírgula sobre vírgula e o meu inteiro vem à frente da vírgula. Então, nós formamos 1 inteiro e 89 centésimos. E agora, enquanto a professora registra, eu vou devolver as fichas, olha lá, dos décimos e dos centésimos. E agora, professora Flávia, o que devemos fazer? Bom, agora, professora, nós precisamos analisar os 2 números e descobrir qual é o maior. Mas como nós vamos fazer isso se tanto os estudantes como as professoras têm um inteiro aqui, ó? E agora? Bom, professora, agora nós precisamos analisar o restante. Aqui na ordem dos décimos, nós temos o 0 para os estudantes e para as professoras nós temos o 8. Então, significa que o número das professoras é maior. Então, dessa vez as professoras ganharam o ponto da rodada. Então, vamos lá. Mas foi por pouco. Eu acho que os estudantes ainda têm condições de nos passar. Então, agora, vamos para a jogada dos estudantes. Olha lá, inteiro para os estudantes. Vamos lá, acho que eles estão com sorte, professora Flávia. Começaram bem. Vou retirar sem olhar e vamos ver o que vai sair. 7 inteiros. Vou deixar aqui por enquanto. Próxima jogada do dado de novo para os estudantes. Centésimos. Eles estão com sorte. Então, vou pegar aqui e vou retirar um número dos centésimos sem olhar. Então, vamos lá. E eu retirei 7 centésimos. E ainda falta uma jogada do dado para os estudantes. Então, vamos lá. Inteiro novamente. E agora, professora,
Não pode pegar mais nada, porque lembra que eu não posso tirar 2 vezes do mesmo saquinho na mesma rodada? Então, agora, vamos ver que número nós conseguimos. Olha lá, 7 inteiros e 7 centésimos para os estudantes. Essa jogada foi muito boa. Vamos tentar ultrapassar, mas você acha que nós vamos conseguir, professora? Dessa vez está bem difícil, professora. Eu acho bem difícil, mas pode ser que a gente tenha sorte. Então, agora a jogada das professoras. Primeira jogada de dado das professoras. 10º. Não é tão ruim. Então, vamos lá. 10º. Olha o que eu tirei. 1/10. Mas mesmo assim, estou feliz ainda. Segunda jogada das professoras. Inteiro. Agora nós temos chance. Então, Agora vou melhor. retirar sem olhar. Vamos lá. Vamos ver se tivemos sorte. 3 inteiros. Professora, será que nós temos chance ainda? Não, professora, porque na parte inteira os estudantes já ganharam nessa rodada. E por mais que caia inteiro de novo, nós não podemos sortear outro número inteiro. Mas mesmo assim nós temos direito a mais uma jogada. Então vamos lá. jogar. Inteiro não poderíamos retirar. Então, desta vez não tivemos muita sorte. Então, agora nós formamos o número 3 inteiros e 1/10. E agora, o ponto é de quem, professora Flávia? Bom, agora o ponto é dos estudantes, porque eles têm Isso. 7 inteiros e nós temos 3 inteiros, né? Então, o ponto fica para o jogador A. E nós não temos nem dúvidas, porque o inteiro ali dos estudantes foi muito maior. E agora nós vamos para a nossa última rodada. Então, começamos pelos estudantes. Então, sorte para vocês aí em casa. Vamos lá. 10º. Então, vou retirar aqui do saquinho do 10º, sem olhar a fichinha. Os estudantes conseguiram 7 décimos. Segunda rodada, segunda jogada dos estudantes. Escolha. O que nós devemos escolher para o estudante? Para ser justo, vamos escolher o melhor para eles, o inteiro. O inteiro. Então, olha lá, sem olhar para o pacotinho, olha lá, um inteiro. Mas ainda falta uma jogada do estudante. Então, olha lá, milésimo. Vamos lá. Então, uma fichinha do milésimo. Sem olhar, olha lá. Conseguimos 6 milésimos. Então, agora vamos compor este número. Olha lá, vírgula sobre vírgula e o inteiro fica à frente. Então, um inteiro, 706 milésimos para os estudantes. Professora Flávia, será que temos chance? Temos chances, mas, né, eles também têm chance. Então, vamos Vai lá. depender Agora do que é tirar sorte. agora. Então, vamos ver a jogada das professoras. Milésimo, acho que não foi muito bom. Não começamos bem. Para o começo não foi muito bom. Então, vou retirar sem olhar e retiramos 8 milésimos. Próxima jogada das professoras. Para as professoras, então, agora temos escolha. Mas nós temos que ser justas também, como nós fizemos com o estudante. Qual seria a melhor escolha, professora Flávia? Bom, a melhor escolha é o saquinho do inteiro. Isso mesmo. Então, agora nós vamos sortear aqui sem olhar. E aí, vamos ver qual inteiro. 5 inteiros. Mas ainda falta uma jogada das professoras. Então, vamos lá. Última jogada das professoras. Inteiro novamente. Então, não posso pegar mais nenhuma ficha. E vamos compor o nosso número, professora Flávia. Então, olha lá. 5 inteiros e 8 milésimos. Vamos lá, professora Flávia? E agora, quem ganhou essa rodada? Bom, precisamos analisar primeiramente o inteiro. Os estudantes fizeram um inteiro e nós
5 inteiros, então o nosso número é maior. Então, agora vamos marcar o nosso ponto. Ponto para nós. Ponto para nós. E aí, precisamos também marcar agora o total de pontos. Então, 1 ponto para os estudantes e 2 pontos para as professoras. Então, agora que o nosso quadro está pronto, nós vamos dar um tempinho para você completar o seu aí em casa. Pronto, estudantes, conseguiram registrar a pontuação do nosso jogo? Mas lembrando um pouquinho do jogo, professora Carla, você poderia dizer para nós qual era a sua estratégia na tentativa de compor o maior número quando o dado caía no escolha? Então, nós temos que pensar quando cai no escolha, qual é a maior ordem disponível para nós sortearmos, porque assim podemos tentar compor o maior número possível. Então, a estratégia é essa, sempre olhar qual a ordem mais alta está disponível para eu escolher. Entendi. Por isso que você sempre escolhia um inteiro, professora? Isso, se o inteiro estivesse disponível. Mas se naquela rodada eu já tivesse com o inteiro na mão, eu poderia escolher os décimos, se eles estivessem disponíveis. E assim por diante, sempre tentando fazer a escolha da maior ordem possível. Essa é a estratégia do jogo. Ah, agora eu entendi. Então agora vamos pensar mais um pouquinho sobre o nosso jogo? Então olha lá, Lucas e Thomas estavam jogando. Observe as fichas que cada um deles sorteou na primeira rodada. Então essas são as fichas do Lucas e essas são as do Thomas. Tudo bem até aí? Agora, cada um compôs um número. Quais são esses números? E letra B. Quem ganhou essa primeira rodada? Qual dos dois meninos? Então agora sim, um tempinho para vocês pensarem sobre isso. E então, você conseguiu descobrir? Professora Flávia, vamos ajudar nossos estudantes? Vamos lá? Então, letra A. Cada um compôs um número. Quais são esses números? Então, olha lá. Do Lucas, que número será que ele compôs, professora Flávia? Bom, então vamos ver lá o do Lucas. Ele tinha 8 centésimos, 2 décimos e 1 inteiro. Então, nós formamos o número 1 inteiro e 28 centésimos. E conferindo na nossa tela, 1 inteiro e 28 centésimos. E agora vamos ver o do Thomas. Professora Flávia, vamos lá? Bom, o Thomas tinha 9 centésimos e 6 décimos, fazendo a nossa composição 69 centésimos. E novamente na nossa tela, 69 centésimos. Mas agora nós precisamos ver a letra B. Quem ganhou a rodada? Então, olha lá. O jogador A é o Lucas. Então, ele compôs 1 inteiro e 28 centésimos. E o Thomas compôs 69 centésimos. Quem ganhou, professora Flávia? Bom, lembra que nós precisamos olhar primeiro a ordem de maior valor. Então, no caso, é o dos inteiros. Então, o Lucas tem 1 inteiro e o Thomas não tem.
Então, quem ganhou foi o Lucas. Então, olha lá, marcação feitinha. Então, agora um tempinho para você registrar a pontuação, mas lembre-se, você deve copiar o quadro também. Então, um tempinho para você. Então agora vamos pensar na segunda rodada do jogo dos meninos. Então na segunda rodada, Lucas sorteou as fichas que estão aí na tela. Então, mas sabendo que Thomas conseguiu sortear somente uma ficha e mesmo assim ganhou essa rodada, qual número será que ele sorteou? Lembra da dica da professora Carla para o jogo? Isso mesmo. E agora nós vamos também dar um tempinho para você pensar nisso. Então, um tempinho para você. Pensaram sobre esse assunto? Professora Flávia, que número será que ele compôs? Bom, professora, eu separei aqui as fichas que ele sorteou. 5 milésimos, 9 centésimos e 8 inteiros. Então, vamos posicionar a vírgula sobre a vírgula e o meu inteiro vem na frente. Então, o Lucas montou o número 8 inteiros e 95 milésimos. Exatamente como está na nossa tela. Mas como que o Thomas poderia ter ganho essa rodada se ele tirou apenas um número? Lembra, professora, que nós precisamos olhar primeiro para os inteiros? Então, se aqui nós temos 8 inteiros, qual seria o maior do que 8? Nós fizemos as fichas na aula passada, então eu acho que é o 9 inteiros. Exatamente. 9 inteiros é maior que 8 inteiros e 95 milésimos. Então, realmente o Thomas ganhou a rodada. E agora você vai ter um tempinho para anotar mais essa rodada aí no seu caderno. Tempinho para você. Então, agora na terceira rodada, as fichas sorteadas foram essas que estão aí na tela. Sabendo que Lucas que ganhou essa rodada,
quais foram os números que cada um compôs? Então agora você vai pensar um pouquinho, observar essas fichas e tentar resolver essa questão. Então, um tempinho para vocês. Então, estudantes, vocês conseguiram descobrir? Professora Flávia, como poderíamos começar a pensar nesse problema? Bom, primeiro, professora Carla, nós precisamos compor os dois números. Depois que a gente compor os dois números, precisamos comparar para ver qual é o maior e qual é o menor. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, vamos compor. Então, eu vou compor aqui este primeiro número. Então, olha lá. Eu tenho 4 centésimos e vou sobrepor aqui, ó, vírgula em cima de vírgula, 1/10. E por último, eu vou pôr na frente da vírgula o meu inteiro. Então, aqui eu consegui compor 1 inteiro e 14 centésimos. Professora Flávia, qual é o próximo número? Vamos lá. Aqui nós temos 9 milésimos, 9 centésimos, vou sobrepor vírgula junto com a vírgula. E 9 décimos, novamente vírgula junto com a vírgula. Então, eu tenho, professora Carla, 999 milésimos. Lucas conseguiu 1 inteiro e 14 centésimos. E Thomas formou 999 milésimos. E agora nós temos que lembrar de anotar essa pontuação. Então, olha lá. Mas, professora Flávia, nós já conseguimos responder a essa questão? Ainda não, professora. Porque assim, na questão fala que o Lucas ganhou o jogo. Mas nós precisamos descobrir qual foi o número que o Lucas compôs. Para ele ter ganho, ele tem que ter tirado o maior número. Qual é o maior número entre esses dois? Bom, vamos olhar então a parte inteira, professora. No número que formou, tem parte inteira? Aqui eu tenho 1 inteiro. E no número que eu formei, eu tenho 0 inteiro, não tenho inteiro. Então, este número é maior. Então, 1 inteiro e 14 centésimos é maior. Então, eu acho que foi esse número que o Lucas tirou. Vamos conferir na tela? Então, olha lá. Lucas, que formou 1 inteiro e 14 centésimos. E Thomas, apenas 999 milésimos. Apesar de ser um número extenso, ele não é o maior. Tudo bem? Então, agora você deve completar o seu quadro aí com as pontuações dos meninos e também o total de cada um deles. Tempinho para você. Então, você completou o seu quadro, não é mesmo? Agora é a hora da nossa tarefa. Então, agora, tempinho para você copiar.
Tarefa copiada. Agora é o momento do nosso quiz. Professora Flávia, preparada? Preparada, vamos lá? Vamos lá. Então, pergunta número 1. Observe as fichas que estão aí na tela. Que número pode ser composto com estas fichas? Olha lá. Será que é a letra A, B, C ou D? Então, olha, uma dica para vocês. Olha lá, nós precisamos começar olhando os milésimos. Bom, então, professora, se o nosso número termina com 9 milésimos, nós podemos descartar a alternativa A e a alternativa C. Isso mesmo. E agora nós vamos colocar ali os centésimos. Olha lá. Então, nos centésimos, nós temos apenas a opção da letra D. A letra B a gente já pode descartar. Então, nossa resposta é a letra D. 2 inteiros, 879 milésimos. Então, agora vamos para a próxima. Número 2. Se dois números decimais têm o mesmo inteiro, o maior deles é o que tem o maior milésimo, o maior centésimo, o maior décimo ou nenhum deles é maior. Vou dar uma chance, uma dica para vocês. Olha lá, um exemplo. O que eu tenho que olhar nesse exemplo? Professora Flávia, qual será a nossa resposta correta? Bom, se nós temos o mesmo inteiro, nós vamos olhar a próxima ordem, no caso, os décimos. Olha lá. Pergunta número 3. Com as fichas sobrepostas, Lucas compôs o número 3 inteiros 804 milésimos. Thomas compôs um número maior. Qual o número que ele compôs? Dentre as alternativas que estão ali, qual será que é maior do que a ficha do Lucas? Olha lá, nós temos aqui as fichas do Lucas e as fichas do Thomas. Professora Flávia, com essa dica você consegue descobrir? Então vamos lá. Bom, o Thomas nós temos 4 milésimos também, porque todas as nossas alternativas têm 4 milésimos. Aí não temos centésimos, vamos ver o décimo. O maior é o 9. Então a letra A. Então a resposta correta é a letra A. E agora vamos lembrar aqui, olha, não esqueçam de guardar as fichas sobrepostas. Na próxima aula usaremos novamente. Então guarde lá junto do seu material. Para hoje a nossa aula era essa. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, estudantes, e até a próxima aula.